Olá, tudo bem? Vamos mais para a meditação de hoje. Então hoje a meditação de nossa hoje vai ser a respeito do sinal da volta de Cristo. Qual é os sinais que nós vamos ver da volta de Cristo? Como nós estamos vivendo nesse último momento da história, com essa pandemia, com essa doença, é um dos sinais da volta de Cristo. Irmão, diz assim, estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquetes ilustrativas dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Irmão, vai ter em três aspectos: no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso. E o pior de todos vai ser no mundo religioso. Veja só, no mundo social, Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 diz assim: e certamente ouvirá falar de guerra e rumores de guerra, vinde e não vos susteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, reis contra reis, e haverá fome e terremoto em vários lugares. E diz aqui, que três grandes sinais no mundo natural indicam a aproximação da volta de Cristo. Primeiro, terremotos. No capítulo 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerão, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí diz aqui, irmão, terremoto está acontecendo direto. Por exemplo, Caruaru sempre tem tremor de terra, né, de terremoto. O Japão, a escala de terremoto cresceu muito desde o início, quando Jesus escreveu isso até a data de hoje. Aqui, o segundo ponto, escurecimento do Sol e da Lua. No dia 19 de 5 de 1780 isso aconteceu já. A queda das estrelas, dia 13 de 11 de 1833 aconteceu também. Já aconteceu isso aí. Agora, que sinais seria visto no mundo religioso? Mateus 24, 5, Mateus 24, versículo 4, 5, 11 e o 24, nós vamos ver o que é que diz aqui. No versículo 4 diz: e ele lhe respondeu, vinde que ninguém vos engane, porque virá muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vêm naquele dia dizendo que ele é o Cristo. No versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 24, porque surgirão um falso Cristo e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. E é isso que está acontecendo, irmão. Quando nós vemos, as igrejas estão lotadas de pessoas querendo cura, querendo prosperidade, querendo isso. E ninguém prega a volta de Cristo, ninguém prega a salvação, ninguém prega o Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. As pessoas querem atrás, querem só ser curado, querem só prosperidade, querem viver uma vida boa. Irmão, vamos estar firme e forte para pregar esse evangelho e mostrar que esse evangelho é Cristo Jesus que nos ensinou. E tem um ponto interessante aqui, diz, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? O que é que atrai pessoas a esses falsos líderes? As igrejas lotadas de gente, sem ter conhecimento, sem ter base bíblica. Fecha a Bíblia, pega um texto bíblico, fala o tempo todinho e não explica nada. E só fala em prosperidade e as pessoas estão atrás desse povo. Veja o que é que leva. Será que é a amizade deles? Será que é a doutrina sem base bíblica? Porque a Bíblia muitas vezes corrige as pessoas e as pessoas não aceitam isso. Sinais, prodígios de cura. O que é isso, sinais, prodígios de cura? Se você for lá para Mateus capítulo 7, versículo 21, veja o que é que diz aqui. Mateus 7, capítulo 20, versículo 21 diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai, porque está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi espritamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que pratica iniquidade, o que pratica pecado. Então, irmão, o que atrás dessas pessoas, a falso profeta, muitas vezes é cura, prosperidade, dinheiro. E Cristo, além desses que importantes sinais
foi mencionado por Cristo. A pregação do Evangelho. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz: E será pregado este Evangelho do Rei para todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. O Evangelho do Rei, de Cristo, porque Paulo, ele fala assim, Paulo fala de outro Evangelho que está sendo pregado. Que outro Evangelho que é esse? Lá em Gálatas. Se nós vamos ver lá em Gálatas que ele prega, que é pregado outro Evangelho, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim, Admirai-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba a querer perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja maldiçoado. Isso é Paulo falando, irmão. Então, outro ponto interessante aqui que nós vamos entender. Como saber se é uma doutrina verdadeira? Como é que nós podemos saber disso? Lá em João, capítulo 7, versículo 17, diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele quem? De Jesus. Como conhecerás a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por si mesmo? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, que nós possamos entender sobre isso, meu irmão. E diz aqui, ó, Lucas, o último ponto, que atitude devemos ter no tempo do fim? Está lá em Lucas capítulo 21, versículo... Lucas capítulo 21, versículo 28. Diz assim, ora, ao começar estas coisas, sucede, exaltais e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E o versículo 34, do capítulo 21, versículo 34, diz assim, vigiais, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmão, isso é o maior presente que nós temos. E o último texto para nós escolher é lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não, esse aí nesse texto não. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim. Vamos rapidinho aqui para a palavra de Deus para nós encerrar. Esse pontinho. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade que você está dando para cada um de nós. E aquelas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, que dê seu like, que se assine no canal, porque é isso que nós pedimos, para que esse evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.